E aí, pessoal, tudo certo? Vamos dar continuidade aí às nossas atividades remotas, então, entrando em mais uma semana e mais uma quinzena, né? A gente vai começar a falar agora, então, sobre os conflitos socioambientais ou conflitos ambientais, né? Alguns optam por falar conflitos socioambientais, outros optam por falar conflitos ambientais, tá bom? Mas ambas as expressões elas estão associadas ao mesmo tipo de conflito, ao mesmo tipo de fenômeno, tá bom? Então a gente vai de fato começar agora a falar um pouquinho sobre esse tipo de conflito específico, que é o foco principal da nossa disciplina, né? Na verdade, o último texto que eu deixei para vocês, da última quinzena que nós tivemos aí atividades na nossa disciplina, ele já falava um pouquinho sobre a questão dos conflitos socioambientais, né? Eu, inclusive, não abordei essa temática em nenhuma videoaula na quinzena passada, justamente porque a minha intenção era deixar para a gente começar a falar sobre esse tema a partir dessa quinzena, tá bom? Mas o texto ele já trazia uma abordagem sobre conflitos ambientais ou socioambientais, né? Mas eu busquei focar um pouco mais na questão metodológica, né? Das correntes metodológicas para se trabalhar com a questão do conflito de uma forma geral e que podem ser usadas também para trabalhar, para abordar os conflitos socioambientais e buscar entender esse fenômeno social, né? E vocês, enquanto engenheiros ambientais, num futuro breve, né, imagino eu, muito possivelmente vão se deparar com esse tipo de fenômeno durante a caminhada profissional de vocês, tá bom? Então vai ser provavelmente muito comum na vida profissional de vocês esse tipo de situação em que vocês estarão envoltos, né, num ambiente, num contexto em que os conflitos ambientais eles vão surgir, eles vão ocorrer, né? E vocês terão que, consequentemente, lidar com esse fenômeno. E quanto mais ferramentas vocês tiverem à disposição, inclusive ferramentas metodológicas, científicas, né, relacionadas ao conhecimento do fenômeno, mais fácil, digamos assim, né? Não sei se seria essa a palavra mais correta, mas consequentemente vocês terão uma maior facilidade para lidar com esse tipo de fenômeno social. Que como a gente já tinha visto, eu já tinha destacado isso para vocês logo nas nossas primeiras aulas, né? De modo geral, os conflitos eles tendem a ser visualizados, eles tendem a ser captados, percebidos pela sociedade como sendo algo negativo, né? Mas na verdade, os conflitos eles carregam uma positividade que é bastante interessante, especialmente porque eles são capazes, eu já falei isso, mas é sempre bom frisar, né, relembrar, que eles são capazes de trazer para o cenário, de trazer para a luz situações que muitas vezes ficam camufladas ali em função de vários fatores, de várias outras situações. E esse tipo de problema, digamos assim, né? Problemas sociais, de injustiça, de desigualdade social, de desigualdade de acesso de determinadas populações a recursos naturais, a recursos ambientais que são fundamentais para o seu modo de vida, para a sua sobrevivência, muitas vezes acabam ficando camufladas, né? E quando o conflito eclode, quando ele ocorre, quando ele explode, essas situações de injustiça elas acabam sendo trazidas à tona, elas vêm para a luz e nós, enquanto sociedade, enquanto sujeitos sociais, nós acabamos tendo a oportunidade de perceber esses diferentes aspectos que vão caracterizar os conflitos, que vão caracterizar essas relações que se estabelecem entre os diferentes grupos dentro das sociedades e que são relações muito desiguais, né? E que muitas vezes acabam ocasionando problemas bastante severos
para determinados grupos sociais, especialmente aqueles menos favorecidos, né? Os grupos com menos poder de negociação, com menos capacidade de influência tanto sobre os governos quanto sobre a sociedade de uma forma geral. Então, quando o conflito ele surge, quando ele explode, quando ele aparece, nós temos a oportunidade de perceber essas injustiças que vão caracterizar essas relações aí entre os grupos menos favorecidos e os grupos mais poderosos, né? Os grupos hegemônicos, os grupos empresariais que acabam tendo um poder de influência maior, tá bom? Inclusive, nós falamos sobre essa questão da positividade, da forma como uma corrente, um grupo enxerga os conflitos e outros enxergam de forma oposta, né? Quando nós estudamos, falamos um pouquinho sobre as visões do Durkheim, a visão do Marx e a visão do Simmel sobre os conflitos de uma forma geral e que podem ser trazidas para a interpretação, para a análise dos conflitos socioambientais ou ambientais, tá bom? Então, para começar, a gente vai falar um pouquinho, eu trouxe esse texto para vocês, que é um texto da Andrea Zouri, que é uma professora do Departamento de Geografia da Universidade Federal de Minas Gerais e que trabalha muito com essa questão dos conflitos, tá bom? Então esse texto dela é bastante interessante, se eu não me engano é a Andrea Zouri e o Clements Lachevsky, são os dois, se não me falha a memória, que também é um professor da Universidade Federal de Minas Gerais, do Departamento de Geografia. Eles trabalham muito com essa questão envolvendo os conflitos, né? Justamente para lançar luz sobre situações de injustiça, situações de desigualdade que vão caracterizar a nossa sociedade, né? Diferentes espaços aí dentro do nosso país. Então vocês devem ter percebido ao lerem o texto que o texto ele vai trazer vários elementos que vão se conectar especialmente com a realidade brasileira, tá bom? E ele é um texto muito interessante porque ele aborda a questão do desenvolvimento, né? Entendido aqui como as políticas públicas, as políticas privadas que são implementadas sobre o espaço do Brasil, né? Objetivando, obviamente, a busca de lucro, né? Mas ao mesmo tempo essas políticas desenvolvimentistas elas acabam gerando situações em que você tem uma oposição entre diferentes modos de ver, de pensar e, obviamente, de se apropriar do espaço territorial, do território, do ambiente, dos recursos naturais. Então, de um lado, você acaba tendo muitas vezes os poderes hegemônicos, seja o poder do Estado, né? Porque no Brasil, durante as últimas décadas, e esse livro, juntamente com o texto de onde o livro, né, de onde eu extraí esse texto, ele foi escrito, lançado ali no ano de 2010, então ele foca muito na questão dos governos petistas, né, fundamentalmente o governo Lula, mas não somente, porque ele vai trazer essa perspectiva do Estado como indutor do desenvolvimento econômico, né? Como um indutor, como o provedor de grandes projetos de infraestrutura que vão acabar impactando os modos de vida, os estilos de vida de várias populações, especialmente as populações ditas como tradicionais, que têm toda uma forma diferenciada, todo um jeito diferenciado de se apropriar do território, do espaço e dos recursos naturais, dos recursos ambientais presentes dentro desses espaços. E que eu acredito também que muitos de vocês futuramente, enquanto profissionais da engenharia ambiental, vão se deparar com esse tipo de relação desigual, formas desiguais de apropriação do espaço que acabam conduzindo a situações de conflito, tá bom? Então o texto ele vai fazer essa associação e todo livro, né, todo livro de onde eu extraí esse texto, ele vai trazer abordagens que vão associar a questão desenvolvimentista de grandes projetos industriais, de grandes projetos de desenvolvimento, com o surgimento, a ocorrência de conflitos ambientais, tá bom? E essa é
uma pegada bastante interessante que a gente vai conseguir perceber dentro do texto, e depois o texto ele parte para uma definição, né, de alguns conflitos, como uma forma de fornecer ferramentas teórico-metodológicas que possam nos auxiliar no entendimento, na análise, no estudo desse fenômeno social, tá bom? E que a gente também vai estar abordando aí nas nossas videoaulas durante essa quinzena, tá bom? Então vamos lá, desenvolvimento e conflitos ambientais. E aí a gente traz alguns aspectos que nós já inclusive estudamos, né? Quando eu falei para vocês logo na nossa segunda aula, antes da suspensão das atividades por conta da pandemia do coronavírus, eu abordei um pouco sobre a temática ambiental num contexto global, trazendo a perspectiva de quando e como surgiu essa preocupação ambiental, essa preocupação da sociedade com relação ao meio ambiente, e o texto ele retoma um pouco dessa perspectiva também, tá bom? Então, antagonismo entre meio ambiente e desenvolvimento é algo que a gente percebe aí muito claramente quando a gente vai analisar a forma como o sistema de uma maneira geral, como a economia dos países de uma forma geral e mais especificamente o Brasil, foram caminhando, foram se desenvolvendo, foram se formando ao longo do tempo, né? Onde a gente não percebia uma preocupação com relação aos recursos ambientais, aos recursos naturais, ao meio ambiente de uma forma geral. Pelo menos não até ali por volta dos anos de 1960, que, como nós já estudamos, como nós já vimos, foi quando essa preocupação ambiental ela vai surgir e vai ganhar um corpo cada vez maior, se expandindo aí por praticamente todo o nosso planeta. Então, até por volta ali do final dos anos 50, início dos anos 60, a economia ela se desenvolvia sem levar em consideração, a gente pode assim dizer, a perspectiva ambiental, o meio ambiente, os recursos naturais, né? Porque existia uma percepção generalizada de que o meio ambiente, de que os recursos naturais eles eram infinitos, né? E de que, consequentemente, nós, enquanto sociedade, poderíamos usufruir, poderíamos explorar, utilizar esses recursos também de forma indefinida, justamente por conta dessa pegada, dessa perspectiva de que esses recursos eram, então, infinitos, tá bom? Essa perspectiva ela vai começar a mudar por volta dos anos de 1960, como eu já falei, como a gente já viu também, né? E aí o meio ambiente ele vai passar a ser considerado com cada vez mais frequência, né? E vai passar a ter um peso cada vez maior nas decisões que vão ser tomadas tanto pelos países quanto pelas grandes empresas, tá bom? E esse discurso ambiental, esse discurso que tem o meio ambiente como centro, né? Como desempenhando um papel de protagonista, ele vai ganhar cada vez mais adeptos e ele vai adentrar cada vez mais as discussões em torno da temática econômica aí no mundo, nos países, nas empresas e assim por diante, tá bom? O aumento do questionamento acerca do desenvolvimento dominante. Essa também é uma perspectiva que a gente vai perceber que ela vai ser muito forte a partir dos anos de 1960, até ali por volta dos anos de 1990, tá bom? Então a gente vai vendo que à medida com que a temática ambiental vai ganhando destaque, vai se tornando mais relevante, o questionamento acerca desse modelo de desenvolvimento que não leva ou não levava em consideração o meio ambiente, esse questionamento ele vai também se tornar cada vez maior, cada vez mais intenso, né? Nós vimos que várias conferências, vários eventos foram realizados durante esse período entre 1960 e 1990, tendo como centro a questão ambiental, né? Começam a surgir aí também uma série de pesquisas, uma série de estudos que vão trazer perspectivas bastante preocupantes e sombrias para o futuro do planeta e, consequentemente, para o futuro das sociedades, né? Tendo
em vista à degradação ambiental intensa produzida pelo modelo econômico que foi surgindo, que foi se consolidando no mundo aí, especialmente a partir da primeira revolução industrial, ainda lá atrás, no século XVIII, né, 1750, quando tem início a primeira revolução industrial. E aí a gente percebe, especialmente no caso do Brasil e de países que têm uma economia parecida com a nossa, né, uma falácia com relação à chamada estratégia desenvolvimentista e, consequentemente, um aumento da degradação ambiental, né, induzida por essa estratégia. O que seria essa estratégia desenvolvimentista? Foi um conjunto de ações, um conjunto de medidas de caráter fundamentalmente econômicas, que passaram a ser adotadas por esses países, os chamados países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, especialmente a partir do final da Segunda Guerra Mundial, ali, anos de 1950, inclusive com muitas dessas políticas desenvolvimentistas sendo financiadas por organismos internacionais, como o FMI, como o Banco Mundial. Então, qual era o objetivo dessas políticas, né? E por que esses organismos internacionais também tiveram uma participação importante nessas políticas desenvolvimentistas, nessas estratégias? O principal objetivo era reduzir a diferença econômica, as diferenças socioeconômicas entre os chamados países desenvolvidos, né, os países com um nível de desenvolvimento mais elevado, e os países subdesenvolvidos. Por quê? Porque após o final da Segunda Guerra Mundial, especialmente a partir dos anos de 1950, ficou muito nítido o quão diferente, o quão desigual eram esses dois conjuntos de países. O quão distante estavam os países subdesenvolvidos dos chamados países desenvolvidos, né? O nível de renda, o nível econômico, o nível social dos países subdesenvolvidos era muito menor, né, do que o nível de renda, o nível econômico, o nível social dos países mais desenvolvidos. Então, como uma forma de diminuir essas desigualdades, ainda sofrendo uma influência muito grande dos eventos, né, que ocorreram nas décadas anteriores, especialmente a Primeira Guerra Mundial, 1914, 1918, e a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, esses eventos eles deixaram marcas muito profundas no contexto global, né? E isso acabou influenciando, inclusive, essas chamadas estratégias desenvolvimentistas, porque à medida com que os países foram com que as informações sobre os países foram se tornando mais conhecidas, se percebeu que existia um desequilíbrio muito grande entre esses dois conjuntos de países. Enquanto que os países mais desenvolvidos tinham um nível econômico, um nível de renda, um nível social extremamente alto, uma qualidade de vida da sua população extremamente elevada, os países em desenvolvimento não apresentavam os mesmos indicadores. Pelo contrário, né? Eram países que tinham, e muitos ainda têm até hoje, por isso que se fala da falácia da estratégia desenvolvimentista, porque muitos ainda têm até hoje um nível de desigualdade social extremamente elevado, convivem com problemas sociais extremamente elevados, né? Então, por isso, essa estratégia buscando criar condições, infraestruturas, recursos que pudessem melhorar as condições econômicas e sociais desses países chamados subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, né? E por isso a participação desses organismos internacionais como o FMI e o Banco Mundial, dentre outros, né? E muitos desses projetos e muitas dessas estratégias desenvolvimentistas, né? Porque eles percebiam a importância, a necessidade de reduzir essa desigualdade entre esses grupos aí de país, tá bom? Porém, essas estratégias elas se mostraram bastante equivocadas em vários aspectos, tá bom? Você pega o Brasil, por exemplo, a gente nota que o Brasil se industrializou, que a economia cresceu, porém, a desigualdade social no Brasil, ela continua ainda hoje extremamente elevada. Apesar de nos últimos anos
ter havido uma diminuição nos níveis de desigualdade social, essa diminuição ela foi muito, muito pequena, né? Consequentemente, a diferença que separa no Brasil os grupos mais abastados dos grupos menos abastados, os mais ricos dos mais pobres, ainda é uma diferença, uma distância muito grande. Consequentemente, esse cenário ele vai também se repetir em nível global. Quando a gente compara a sociedade brasileira com a sociedade de países mais ricos, mais desenvolvidos, a gente percebe que também a desigualdade ela continua ainda muito abrangente, ela continua ainda muito intensa, tá bom? E o pior de tudo, falando de questão ambiental, é que esses projetos desenvolvimentistas, essa estratégia desenvolvimentista, além de não ter logrado êxito sobre o aspecto socioeconômico, porque muitos desses países continuaram ainda e continuam ainda hoje com muitos problemas socioeconômicos, sociais e econômicos, né? Como é o caso do Brasil, muita desigualdade social, parcela significativa da sua população vivendo em condição de pobreza e assim por diante. Isso ainda gerou uma degradação ambiental extremamente acelerada. O que a gente vê hoje no Brasil 2019, 2020, né? As queimadas na Amazônia, toda essa repercussão que a gente tem acompanhado, aumento acelerado do desmatamento na floresta amazônica, isso não é novo no Brasil. A gente já tinha acompanhado isso ali por volta dos anos de 1970, inclusive com imagens muito parecidas chegando nas TVs do mundo todo, né, e gerando um impacto muito grande nas pessoas, porque foi ali o auge das discussões em torno da temática ambiental, se a gente se recordar um pouquinho do que nós já vimos sobre esse histórico aí, tá bom? Então, além de não ter logrado êxito na questão social, também acabou contribuindo de forma significativa para uma aceleração do processo de degradação ambiental no nosso país e em outros países do mundo que experimentaram uma situação semelhante à nossa, que também buscaram implementar uma estratégia de desenvolvimento, né, visando melhorar as condições socioeconômicas do seu país, da sua população. Né? Isso acabou não acontecendo e, do outro lado, nós tivemos também uma aceleração da degradação ambiental. A partir daí, o que a gente percebe é que vão começar a surgir uma série de organizações, de populações, de pessoas que foram impactados, que estavam sendo impactados por esses projetos desenvolvimentistas, construções de barragens, construções de estradas, expansão do agronegócio. No caso do Brasil, a gente vai pegar ali também por volta dos anos de 1960, 1970, é quando a gente vai começar a ter uma expansão acelerada do agronegócio para a região central do Brasil e um pouco mais tarde chegando à região norte, né? O primeiro ambiente natural a ser mais densamente impactado por essa expansão será o Cerrado e posteriormente a Amazônia, tá? A floresta amazônica, tá bom? Então esses grupos que até então viviam dentro desses espaços, chamados grupos tradicionais, quilombolas, indígenas, ribeirinhos, seringueiros, geraizeiros, dentre outros grupos que vão se caracterizar enquanto grupos tradicionais, que até então estavam ali meio que à margem desse processo, eles vão começar a ser impactados por essas transformações, por esses projetos desenvolvimentistas, à medida com que a fronteira de expansão desses projetos ela vai adentrando cada vez mais pelo território brasileiro e chegando até os espaços de vivência, até os territórios de moradia e reprodução desses grupos, tá bom? E a partir daí, então, eles começam a se organizar, eles começam a buscar uma organização para resistir a esses movimentos, né? E dentro desses movimentos de resistência, dentro dessas organizações que vão surgir para resistir a esse processo de expansão agrícola, de expansão de grandes projetos industriais, de mega projetos industriais, estradas, hidrelétricas, usinas e assim por diante, vão começar a se tornar cada vez mais intensos também os embates entre esses diferentes grupos, né? Que
possuem visões muito diferenciadas acerca do território, acerca do espaço, acerca dos recursos ambientais, tá bom? O surgimento de uma nova visão da relação sociedade-natureza. Esses grupos eles tiveram um papel muito significativo nessas discussões envolvendo a temática ambiental, tá bom? Por quê? Porque eles começam a ganhar destaque no cenário nacional e posteriormente no cenário internacional, e eles trazem uma visão diferente de meio ambiente, de relação sociedade-natureza. Eles trazem uma visão diferente de uso dos recursos naturais, de uso do espaço, né, do território, tá bom? E essa visão, ela vai ser uma visão diferente, como eu disse, que vai contrastar de forma bastante significativa com a visão hegemônica, com a visão dominante do grande capital, da sociedade capitalista urbana industrial, tá bom? O Martinez Alier, que é um estudioso da questão ambiental espanhol, né? Um cientista espanhol estudioso dessa questão, ele vai chamar essa visão ecológica de ecologismo dos pobres. Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão, que vai se diferenciar na perspectiva do Alier da visão ecologista urbano industrial, dessa visão que hoje eu percebo como sendo a visão mais dominante, né? Aquela que tem um destaque maior na mídia, que tem um destaque maior nesses encontros todos envolvendo a temática ambiental que são realizados e tal. E até dentro da academia, em vários aspectos, aí, em várias áreas, a gente percebe um, um peso maior desse discurso ambiental que foi gestado dentro das sociedades industriais e que vai se diferenciar desse chamado ecologismo dos pobres, que tem uma relação muito íntima com a visão das populações tradicionais. E um dos expoentes dessa perspectiva é o Chico Mendes, né? O saudoso Chico Mendes, que vai se tornar ali final dos anos 70, início dos anos 80, uma personalidade internacional em torno da temática ambiental, justamente porque ele vai trazer uma perspectiva, uma visão de natureza, de recursos naturais, de apropriação e uso desses recursos, que é uma visão que naquele momento se caracterizou enquanto uma visão nova, uma perspectiva nova, né? Que os povos, os chamados povos da floresta, que se eu não me engano é uma expressão que o próprio Chico Mendes ele vai cunhar, ele vai elaborar, né? E vai, obviamente, se reconhecer muito dentro dessa expressão povos da floresta, que é uma perspectiva que esses grupos eles já vinham, que eles já tinham e que eles já desenvolviam, porém, que não era conhecida por parte da sociedade de uma forma geral, né? Então é uma perspectiva ambiental, é uma perspectiva sobre os recursos ambientais e o uso do meio ambiente e dos recursos ambientais que vai se diferenciar de forma significativa da perspectiva urbano-industrial, tá bom? Tanto a perspectiva capitalista urbano-industrial, quanto a própria perspectiva ecológica gestada dentro dessa visão, dentro desse contexto, dessa sociedade capitalista urbana industrial, tá bom? E esse choque de visões, ocasionalmente, produz a ocorrência de conflitos, e conflitos que a gente vai poder caracterizar enquanto conflitos socioambientais ou conflitos ambientais. Porque o que vai caracterizar um conflito enquanto um conflito ambiental ou socioambiental? São embates que vão ocorrer, né, ou que vão ter no centro da sua gênese, da sua formação, da sua ocorrência, justamente o uso e a apropriação e uso dos recursos ambientais, dos recursos naturais, tá bom? Então, o que a gente vai caracterizar, o que a gente vai denominar de conflito ambiental ou de conflito socioambiental, são justamente esses embates entre grupos diferentes que, consequentemente, apresentam perspectivas diferentes sobre a natureza, sobre a vida, sobre os recursos naturais, e esses grupos diferentes eles vão entrar em choque, e no centro desse choque vai estar justamente essa apropriação e uso de um recurso natural, de um bem ambiental, que é fundamental
para os modos de vida, para a reprodução e para a própria sobrevivência de determinados grupos dentro da sociedade. Não que não seja para outros, né? Na verdade, toda a sociedade, né, de modo geral, nós, enquanto sociedade, todos nós somos extremamente dependentes dos recursos naturais. Porém, a forma como nós nos relacionamos com esses recursos, ela varia bastante de um grupo para o outro, né? Não dá para comparar o nosso modo de vida, a nossa forma de se relacionar com o meio ambiente, com os recursos naturais, nós, a sociedade branca, a sociedade capitalista, urbana, industrial, com a forma como um grupo de quilombolas se relaciona com esses recursos, como a forma como um grupo de indígenas se relaciona com esses recursos, os seringueiros, né, representados ali pela pessoa do Chico Mendes. Então, esses grupos, eles têm formas muito diferentes de se relacionar com os recursos naturais, tá bom? Todos nós somos extremamente dependentes desses recursos, mas alguns grupos, eles precisam estar em contato mais direto com esses recursos para conseguir sobreviver, enquanto que outros grupos, né, podem estar um pouco mais afastados, como nós estamos aqui dentro das nossas casas, a maioria de nós, pelo menos eu acredito, né? E ainda assim temos o nosso alimento, e ainda assim temos as nossas roupas, a energia que chega, né? Tudo aquilo que nós consumimos, nós estamos em casa consumindo. Sem a necessidade de ter um espaço, um pedaço de terra, de ter ali um contato direto com a floresta, com os bens ambientais brutos in natura, para conseguir continuar nos reproduzindo, para conseguir continuar sobrevivendo. Esses grupos não, eles precisam ter um contato direto. É fundamental para eles, é essencial para o seu modo de vida, para a sua sobrevivência, que eles estejam diretamente em contato com a natureza, com os territórios, com as florestas, com esses recursos, para que eles continuem sobrevivendo, para que os seus modos de vida possam continuar existindo, tá bom? Então essas desigualdades, essas diferenças acabam gerando esses choques, né? E como o centro desses conflitos, o centro desses choques é justamente o acesso à apropriação e o uso de recursos naturais, de bens naturais, a gente vai então caracterizar esse tipo de fenômeno como conflito ambiental ou socioambiental, tá bom? A consolidação nos anos de 1980 da ideia de uso sustentável da natureza e da existência dos chamados povos da floresta, que eu já falei aí um pouquinho para vocês, né? De onde surgiu essa expressão, e o que ela caracteriza, o que ela significa, tá bom? Então, nos anos de 1980 se consolidou essa ideia de uso sustentável da natureza. Mas existe aí um detalhe que é fundamental, pessoal, que a gente precisa compreender de fato, né? Que a gente precisa realmente entender. Essa perspectiva de uso sustentável da natureza, que vai se consolidar por volta ali dos anos de 1980 e que terá uma influência muito grande desses modos de vida dos chamados povos da floresta, quilombolas, indígenas, geraizeiros, ribeirinhos, seringueiros, dentre outros, né? É uma perspectiva de uso sustentável que vai se diferenciar de forma bastante significativa da perspectiva hegemônica que nós temos hoje aí no mundo, da perspectiva que domina na atualidade. Se vocês se recordarem, na videoaula da última quinzena, em que a gente falou um pouco sobre a perspectiva subjetivista e objetivista de análise dos conflitos, eu citei para vocês que o discurso ambiental, a ideia de desenvolvimento sustentável, ela foi ressignificada ao longo dos anos, ou seja, foi dado a esse discurso, foi dado a essa perspectiva de desenvolvimento sustentável uma outra definição, um outro entendimento diferente desse entendimento que vigorou, que surgiu ali e se consolidou nos anos de 1980 e que tem uma relação muito íntima com essa lógica vivenciada, experimentada pelos chamados povos da floresta, tá bom? Então a perspectiva de desenvolvimento sustentável que nós temos hoje, o discurso ambiental que nós temos hoje, que é dominante no contexto global, ele, em muitos aspectos, ele vai se diferenciar dessa perspectiva
do desenvolvimento sustentável, do discurso ambiental, que foi introduzido no cenário internacional, nacional e internacional, pelos povos da floresta. Então houve uma ressignificação desse discurso, houve uma ressignificação dessa lógica, e que hoje é uma lógica dominante e que é diferenciada, né, em relação a essa lógica, a esse discurso, a essa visão de uso sustentável da natureza, manifestada e principalmente vivenciada pelos chamados povos da floresta, tá bom? Aqui eu trouxe uma imagem, né, de uma estrada, que é até uma imagem recente, né? Essa imagem é de 2011. Essa é a rodovia Cuiabá-Santarém, que sai ali, né, de Cuiabá, capital do estado do Mato Grosso, e chega até Santarém, uma cidade portuária, se eu não me engano, do estado do Pará. É uma rodovia que corta o estado do Mato Grosso, boa parte do estado e boa parte do estado do Pará, né, e que foi construída justamente objetivando escoar a produção de soja dessa região do Brasil, né, até os principais portos ali da região norte do Brasil, de onde essa produção ela vai ser então encaminhada, ela vai ser então exportada para vários países do mundo, especialmente a China e a Europa. China e países da Europa, né? E esse tipo de obra, esse tipo de infraestrutura que foi sendo criada no Brasil, especialmente ali a partir dos anos de 1960, 1970, visando integrar especialmente a região centro-oeste e a região norte às outras regiões do Brasil e principalmente às outras áreas internacionais do comércio global, né, aos grandes mercados consumidores dos produtos agrícolas do Brasil, elas tiveram um papel significativo nesse aumento da chamada degradação ambiental, né, e, consequentemente, também, né, levou a um aumento dos choques entre diferentes grupos sociais. Os grupos que até então viviam quase que isolados dentro desses territórios mais afastados aí dos principais centros de produção e consumo e ocupação do território brasileiro, com justamente essas populações que saíram desses grandes centros, né, e migraram em direção à região central do Brasil e um pouco mais adiante algumas partes da região norte aí do Brasil, né, atrás dessas oportunidades que foram sendo gestadas, especialmente pelo governo brasileiro, pelos governos brasileiros da época, de produção econômica, né? Sobre uma lógica capitalista, urbana e industrial, que é uma lógica bastante diferente da lógica das populações tradicionais, os povos da floresta, tá bom? Então esse tipo de infraestrutura, esse tipo de construção de obra acabou levando a uma expansão, né, das atividades capitalistas urbana e industrial para essas áreas, e a expansão dessas atividades para essas áreas acabou produzindo choques cada vez mais frequentes e cada vez mais intensos entre essas lógicas tão opostas, vivenciadas, experimentadas por esses grupos aí diferenciados que caracterizam a nossa sociedade. Aí a gente vê uma imagem do Chico Mendes, né, no meio da floresta amazônica, extraindo ali o látex, que é a matéria-prima utilizada para a fabricação da borracha, como nós bem sabemos. E a lógica desses povos, né, cujo um dos principais expoentes é o Chico Mendes, mesmo depois de vários anos aí em que ele foi brutalmente assassinado, é uma lógica muito diferente, né? É uma lógica em que a floresta ela tem um papel central, ela vai desempenhar um papel fundamental, ela não é vista como um empecilho para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento social, para a reprodução socioeconômica. Pelo contrário, a lógica dos povos da floresta enxerga a floresta como tendo um papel central, fundamental, para essa reprodução. E quando essas duas lógicas se encontram, a lógica capitalista urbano-industrial com a lógica dos povos da floresta, isso acaba gerando uma série de embates, uma série de conflitos, inclusive que evoluem para situações de violência extrema, como foi o caso do assassinato do Chico Mendes, tá bom? E aqui eu trouxe esse mapa para vocês, que é um mapa bastante interessante, né? São dois, na verdade, que mostram
justamente a expansão das fronteiras agrícolas do Brasil, a partir da perspectiva da cana-de-açúcar e da perspectiva da soja. A gente percebe aí, ó, que no caso da cana-de-açúcar já é um cultivo mais antigo, que já vem sendo cultivado no Brasil desde o período colonial, né, desde que os colonizadores europeus chegaram aqui. Então ela já é mais ela já é uma cultura que já está um pouco mais disseminada pelo território brasileiro. Também é uma cultura que já é bem adaptada às características naturais do Brasil, tanto de solo quanto de clima, né? Uma cultura típica e bem desenvolvida de acordo com as nossas características naturais, como vocês acredito bem sabem. E no caso mas a gente vê uma expansão, né, e uma intensificação da produção de cana-de-açúcar no território brasileiro a partir dos anos de 1970, 1973, né? A gente percebe isso à medida com que as cores no mapa vão ficando mais intensas, as cores verdes, depois a cor azul vai ficando mais intensa, mostrando que a atividade canavieira vai também se intensificando dentro do território e se expandindo para determinadas áreas aí, expandindo essa produção mais intensa para certas áreas do território brasileiro. E no caso da soja, essa expansão ela é mais nítida. Até os anos de 1970, a produção de soja no Brasil era bastante concentrada na chamada região Centro-Sul. Sul do Brasil, principalmente, né? Até os anos de 70 era o principal produtor de soja do nosso país, e algumas regiões ali do Sudeste e do Centro-Oeste, e a partir dos anos 70, essa produção de soja ela vai se expandir de forma extremamente acelerada para a região Centro-Oeste do Brasil e para a região Norte e para algumas faixas da região Nordeste também. Isso acontece especialmente porque houve um desenvolvimento científico e tecnológico intenso no Brasil nessa época, voltada para a produção agrícola e para a produção de soja de forma mais específica, né? A soja, se a gente parar para analisar, a soja ela é um cultivo que naturalmente ela é típica de regiões temperadas, de regiões com climas mais frios, mais amenos, né? Porém, os processos de melhoria genética, engenharia genética, de melhoria de plantas, né? Plantas transgênicas, plantas melhoradas geneticamente, possibilitaram uma expansão acelerada da soja para as regiões centro-oeste, norte e parte do nordeste brasileiro, que são regiões de clima mais quente, especialmente a partir dos anos de 1970. E a gente consegue notar isso claramente quando a gente olha especialmente para o mapa aí de 2014, que mostra toda a área coberta e já utilizada para o plantio, para a produção de soja no Brasil. A gente já vê que o cerrado, praticamente todo ele é coberto pelo plantio de soja. Hoje, aproximadamente 50% da vegetação original do cerrado já não existe mais, e boa parte dessa área que não existe mais de vegetação natural foi coberta pelo plantio de soja. Outros cultivos, outras atividades também, mas a grande maior parte é soja, tá? E a gente já nota uma expansão se acelerando, se intensificando também em direção à floresta amazônica, a maior floresta tropical do mundo, que também vem sofrendo com a expansão da soja e de outras atividades agrícolas e de outras atividades econômicas. E isso acaba levando para essa área uma racionalidade diferente da racionalidade dos povos tradicionais que habitam esses espaços já há bastante tempo, e como eu já falei, isso acaba gerando situações aí de conflito, tá bom? Ok, pessoal? Então, para a nossa primeira aula, para essa introdução, é isso, a gente vai ficando por aqui. Nos próximos vídeos a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas questões, sobre esses embates, sobre essas diferentes lógicas que acabam entrando em choque, e esses choques acabam levando à ocorrência de conflitos, e conflitos que a gente vai poder caracterizar como socioambientais ou ambientais, justamente porque o cerne desses embates, né, é a apropriação e uso dos recursos
naturais. São as lógicas opostas de apropriação e uso desses recursos naturais que acabam conduzindo à ocorrência desses embates, tá bom? É isso aí. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima.